Então, voltamos, e vocês que estão com o material, com a nossa Bíblia na mão, nós estávamos vendo sobre a infantilidade dos judeus em Mateus, no capítulo 11, versículos 16 a 19, e em Lucas, capítulo 7, 29 a 35, e nós vimos como eles procediam como crianças, brincando em praças públicas, não é isso? Então, nós conversamos sobre esse assunto, retornando, nós queremos avançar um pouco mais. E já vou propor que vocês procurem em Lucas 10, os versículos que vão de 13 a 15, que eu vou ler agora para vocês. E aí a gente puxa o nosso assunto a partir daí. O 13 inicia dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevarás até ao céu? Antes, até ao inferno descerás. São palavras assim muito fortes essas, né? Que Jesus coloca através da boca de Lucas, colocando essa afirmação de que se vocês, como pessoas, se portam como crianças, a criarem intrigas e fazerem brincadeirinhas que não levam a nada, dirá as cidades, ao continuarem se comportando sem a conversão. É isso mais ou menos? Talvez reportando-se a uma profundidade maior, buscando uma lente maior, saindo da personalidade individual de cada um, que não quer amadurecer o seu modo de ver a salvação, partindo agora para as cidades, seria mais ou menos essa Jesus lente? Continua sendo bastante rígido, exigente, né? Fala dessa geração e agora dessas cidades. Ele coloca as cidades onde ele já passava e tinha já realizado muitas coisas, como o texto nos coloca, e também em relação às cidades, modelos antigas, né, de castigo de Deus, para dizer, né, a essas cidades que prestem bem atenção. A não aceitação da obra de Jesus pode levar, sim, a uma condenação semelhante àquelas antigas cidades, né? Então, o texto de Lucas, que é mais curto, e veja bem, nós pulamos do capítulo 7º ao 10º, porém, no texto de Mateus é uma continuidade. Nós estamos seguindo, em primeiro lugar, o texto de Mateus, né? Então, Lucas 10, 13 a 15. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu? Antes, até ao inferno descerás. E Mateus acrescenta mais um pouco esse trecho, né? Então, o texto de Mateus é o capítulo 11, 20 a 24. Continuidade, como dissemos, do trecho anterior que nós falamos das crianças. Então, Mateus acrescenta: porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para com a terra de Sodoma do que para vós. Então a coisa fica feia a partir daí, porque se a gente viu no Antigo Testamento que Sodoma e Gomorra foi aquela coisa horrível que destruiu a todos, né? Que a gente lembra daquela estátua de sal, não olha para trás que a destruição será terrível, porque em Sodoma e Gomorra não se achou nem sequer 5 justos. Então a coisa aqui fica bem pior, né, Padre Carlos? Sem dúvida alguma, Jesus está sendo muito rigoroso de fato com essas cidades. Estão presenciando os sinais de Deus que ele realiza e continuam numa atitude sem conversão, né, na palavra de Lucas, e sem arrependimento na palavra de Mateus. Ou seja, a missão de Jesus com seus milagres, com suas obras, com suas curas, é chamar a conversão, é chamar ao arrependimento, como foi o caso, né,
do Antigo Testamento, e depois podemos lembrar até Jonas, né, em relação a Nínive e tudo, que também é uma cidade estrangeira que fez penitência, e eles aqui não estão fazendo. E quando você lembra o Antigo Testamento, o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 16, ele compara também Judá e Samaria como Sodoma. Então, para dizer, todo aquele povo que não segue as leis de Deus vai ser destruído. Então, Amélia, nós estamos vendo aqui que Lucas vai falar de Corazim e Betsaida há 2000 anos atrás como sendo cidades muito mais pervertidas do que Sodoma e Gomorra. E o que nós diríamos hoje de cidades como as nossas? Vamos citar Tóquio, China, Japão. Não vou nem citar do Brasil, porque o Brasil está tudo salvo. Grande. Vamos citar outras cidades. O que nós poderíamos, hoje, se Jesus viesse, ia dizer: ai de ti, São Paulo, ai de ti, Nova York, porque se lá em Sodoma e Gomorra, em Corazim e Betsaida, houve o que houve, que dirá a vocês? Quando a gente faz uma memória, quando ele fala de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, é bom a gente lembrar que essas cidades estão próximas ao lago da Galileia. Isso é uma rota comercial, aonde essas cidades estão. Então, se é a rota comercial, por ali passa tudo quanto é espécie, muita gente, comércio e tudo. Na época da comunidade de Mateus, nós estamos mais ou menos em torno do ano 80, né, 85, comunidade de Mateus, essas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, elas eram cidades das escolas dos rabinos, escolas rabínicas, aonde se interpretava e ensinava a lei. Portanto, nelas estava concentrado todo o poder intelectual e religioso do povo judeu, dos judeus, né? Na Galileia, na fora Galileia. Jerusalém. Né? Claro, então, embora Jesus, nessas cidades, ele conseguiu fazer a maior parte dos seus milagres, elas não acolheram o apelo de Jesus à conversão. E era uma região muito misturada, além de pessoas também, um forte comércio era o que dava a renda da elite, que recebia isso, né? Então, o que acontece? Acolher o reino de Deus nessas cidades, e Jesus está dizendo que o reino está chegando, a prática do novo modelo de vida, o novo modelo de mundo, aqueles que seguiam, os seguidores e seguidoras de Jesus, significava que tinha que perder todo o poder que tinha sobre o povo, se tornar igual, né? E essa libertação ia trazer um prejuízo incalculável, porque perderia o poder. Então, por isso que os sábios, os poderosos intelectuais, não só rejeitam o projeto de Jesus, mas também vão perseguir as comunidades cristãs. Para que elas não floresçam, para que elas não se aperfeiçoem nesse crescimento espiritual. Para que não tenha porque não é só espiritual. Quando você começa a entender qual é o projeto de Deus, para você não existe uma classe separativa, né? Certo, intelectuais, certo. Menos e menos, não existe. Para o projeto de Deus, questões sociais, né, são vistas de outra forma. De outra forma. Então, quando acontece isso, se há essa conversão, essa mudança de pensamento, você aceita o projeto de Jesus, então começa a ser uma sociedade igualitária, sem ter uma classe superior mais intelectual. Então, poderíamos até imaginar que uma sociedade anarquista, ela poderia até produzir mais, porque não existem valores, não existe respeito, não existe qualquer tipo de elencar a prioridade de um sobre o outro, né? Então, poderíamos raciocinar assim. Então, a democracia talvez fosse até estabelecer um pouco mais o nível social, isso aí fosse trazendo certos prejuízos econômicos a algumas classes. Sim, traz prejuízo. Então, quando você fazia a pergunta, ai de ti São Paulo, Nova York, ai de ti Campo Grande, sim, né? Todos nós. Quer dizer, todo aquele que tem um poder na mão, né? Se ele é uma pessoa que acredita em Deus, que é cristão, ele tem que querer uma sociedade igualitária, sem diferenças de classes, que a salvação é para todos, né? E isso significa que quem tem o poder, seja político, econômico, social e religioso, se ele não aceita o projeto de Deus, o projeto de Jesus, se ele não aceita, aí ele vai brigar. Por quê? Quando nós cristãos, né, quando cada um de nós começa a entender qual é o projeto de Jesus, o que Jesus quer para cada um. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Então, essa a questão da distribuição de renda. de renda. O poder na mão de poucos e a miséria na mão de muitos. De muitos. Isso não é uma sociedade equilibrada do Não ponto de é. vista de quem aceita Jesus como seu plano de salvação. Então, quem tem o poder na mão, que tem muita grana e manda e desmanda, ele tem que se nivelar a nível de todos aqueles que aceitam o projeto de Jesus. Não é que não tem que ter coordenadores, coordenação, tem que ter quem dirige, mas desde que ele olhe para as pessoas excluídas e veja nela uma pessoa igual a ele. Porque o projeto de Jesus é igualitário. Exatamente. Uhum. Então, a gente sente que a sociedade precisa partir. O equilíbrio da sociedade teria muito a ver com o conhecimento da palavra de Deus, né, para que a gente pudesse entender que as classes sociais, se elas são muito díspares, se elas são muito diferentes uma das outras, significa que essa igualdade não é ainda conhecimento do povo, né? Essa distribuição de renda, Não é o vivido, conceito né? de Não é favorecer, vivido. alguns e não a todos, né? Certo. A Seria gente isso. sabe que existem, mesmo no nosso Mato Grosso do Sul, comunidades que vivem esse projeto. Existem grupos fantásticos, mas há muito a desejar ainda, né? Então, tem muitas pessoas que ainda precisam entender melhor o projeto de Jesus e colocar em prática. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Nós somos iguais. Agora, é bom a gente chamar a atenção também, além dessas coisas todas, ao contexto em geral. Essas cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, já foram ditas, né, com rota comercial ao largo do mar da Galileia, e lá também era, claro, uma das principais atividades, além desse comércio que fluía, a própria pesca, né? Então, Jesus ele apresenta essas cidades como realmente locais onde ele conviveu e passou bastante tempo. Onde fez mais milagres, né? Onde ele esteve bastante tempo. Inclusive, Cafarnaum é reconhecida pela população ali da região como o lugar onde Jesus tinha casa. E não tinha casa, mas a gente visitando lá hoje em dia, está lá a casa de Pedro, de André, que eram pescadores, né? Certamente João e André, que eram seus sócios, moravam por ali também. E a casa de Pedro, onde se considera que fosse, né, estava bem ao lado da sinagoga. E Jesus ali ensinava, do ladinho mesmo, né, era vizinho da sinagoga. Se a gente quiser pegar o texto, né, ponto de referência, Mateus 4,13. Vamos ver se a gente acha rápido aqui. Mateus 4,13. Procura você em casa também, gente. E aqui fala que se essas cidades houvessem pensado na conversão, teriam se proposto até usar silício e sentar-se sobre cinzas. Isso. Forte essa expressão do silício, porque é aquilo que machuca a carne, é aquilo que judia da sua performance. Gesto de penitência. É um gesto de penitência, de humildade, para que você Exatamente. pudesse se preparar, né, para a mudança. Então, Mateus 4,13. A gente Isso. pode começar do 12. Ao saber que João fora preso, Jesus se retirou para a Galileia. Saiu de Nazaré, se estabeleceu em Cafarnaum, junto ao lago, no território de Zabulão e Neftali. Ele se estabeleceu, veja estabeleceu. bem. Ele teve morada lá durante um bom tempo, como dissemos, na casa de Pedro, provavelmente. A gente sabe que Jesus não tinha propriedade, claro, né? Não comprou nada, era o mestre. Então ali se tornou um ponto de referência da obra de Jesus na região da Galileia. Muito bem. A gente fica assim com essas ideias na cabeça, esperando que um dia, quem sabe, possa surgir uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas possam dividir mais suas riquezas, né, para favorecer aqueles que nada têm. É a gente conhecendo a palavra de Deus que a gente pode esperar essas mudanças. Conhecer e colocar em prática. A importância desse estudo nos leva a uma consciência maior da igualdade com o irmão. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, que você continue. Próximo programa nós continuaremos com essa sequência de Mateus e de Lucas, porque aqui no caso Marcos não se reporta a esse assunto. Nós vamos deixar então para o próximo programa estarmos juntos estudando mais uma vez páginas na Bíblia. Qualquer dúvida, deixe o seu recadinho aqui para nós no 3349-1015. Até lá, fiquem com Deus.